Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Ótima tarde a você que está chegando aqui com a gente. Muito obrigada pela sua companhia. Bora aprender juntos? Hoje, no nosso artesanato, nós vamos aprender a fazer um lindo bolo cenográfico. Além disso, nós vamos conhecer os mais diversos tipos de mega hair disponíveis no mercado. Tem um bate-papo também super importante sobre o sono do bebê. E terça-feira, você já sabe, né? É dia do seu direito aqui no nosso programa, com o doutor Leonardo Girundi respondendo às suas perguntas jurídicas. Se você quer fazer alguma pergunta a um dos nossos convidados do dia, você já pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886. O número está aí na sua tela para que você participe do nosso programa com as suas perguntas, as suas mensagens, os seus relatos sobre algum tema, né, que nós estejamos conversando aqui. Você pode mandar a mensagem que você quiser, suas sugestões de pauta. Participe, porque esse programa aqui, gente, é nosso. Você também pode nos acompanhar no site da HIT, hittv.com.br, eu sempre lembro disso. E eu peço que você siga a gente nas redes sociais, a HIT, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Então, bora começar? A gente sempre começa com artesanato. Roda a vinheta. Sabrina Neublum é artista plástica e artesã que está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem. E você? Que delícia. Bem, muito bem-vinda. Prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Primeira vez aqui que eu encontro, É né, a a Sabrina. Não sei se você já esteve aqui no nosso programa antes. Sua primeira vez, então. É. E a Sabrina, gente, veio trazer esse trabalho lindo aqui que ela faz, né? Um trabalho que você já está desenvolvendo há quanto tempo, Sabrina? Eu trabalho com bolos cenográficos há 13 anos, mas há 4 anos eu trabalho com bolo cenográfico de massa acrílica, especificamente de massa acrílica. E é isso, gente. É uma opção de face e venda, né? Faço venda, eu trabalho muito com locação. Locação. Eu gosto bastante da locação, porque você também pode transformar o bolo. Eu gosto muito. Dá para reutilizar a mesma base, é isso? Exatamente. Você reutiliza a mesma base, faz uma outra pintura, Isso. uma outra decoração de topo. Isso. Esse bolo, por exemplo, ele já deve ter saído mais de 20 vezes. É mesmo? Olha que beleza, gente. Mudo cor, mudo decoração, mudo tudo. Às vezes eu pego, por exemplo, uma base de um aqui e aumento mais um. Ou pego uma outra base maior e aumento para baixo para ele ficar mais alto. Aqui, por exemplo, ó, bolinha de Natal. Olha. Então, a minha ideia, assim, a ideia é... Criatividade, hein? Exato, exato. Não precisar ficar investindo muito para começar a trabalhar, quem quer começar a trabalhar com bolo cenográfico ou quem trabalha com decoração de festas. Ou, tive um bebê, quero fazer o mêsversário. Dá para fazer um bolo cenográfico pequenininho para comemorar todos os meses. Olha só, Super com a mesma legal. base Com a você vai mesma- mudando a cada mês. Olha aí, gente, que tema. ideia, hein? É. Então, não só para quem quer trabalhar, mas se você quer fazer o próprio bolo cenográfico aí para sua festa, fique ligado, porque a partir de agora a Sabrina vai nos ensinar. Eu já vou colocar a lista de materiais na tela para a gente não colocar. perder tempo, que hoje o programa está recheado e a gente vai ter que correr aqui. Lista de materiais na tela, por favor, diretor. Olha lá, gente, que vamos usar bases de EPS, né, que é o isopor, massa acrílica, cola quente, espátula, base giratória, pano de limpeza, tinta acrílica na cor que desejar, flores ou outros elementos para decoração e o cake board, que é a tábua de bolo, né? Essa eu acho que é fundamental. O que eu costumo dizer é assim, um bolo, quando a gente compra um bolo de verdade, ele nunca vem assim. Ele sempre vem com um prato. Sim. Então, se você vai ou trabalhar ou fazer as suas fotos com o bolo, sempre tenha o cake board, seja de MDF ou de papelaria, né? Tem uns de papelão, tem colorido, tem craft, é uma infinidade de opções que existem, né? Sim. Ou, não vou, eu vou fazer e não quero pôr no cake board. Ok, então você vai colocar num prato pra simbolizar que é um bolo
De verdade, um bolo cenográfico, não ficar com aquela cara de falso. Alguma bandejinha. Até porque, minha gente, os bolos aqui que a Sabrina vai ensinar pra gente não tem nada de falso. Pelo contrário, os detalhes aqui dão a impressão de que são bolos verdadeiros mesmo, né? Inclusive dá até vontade de comer. Não Pena dá. que é de mentira. Pena que é de mentira. Ó, esse daqui, ó, ele é todo feito com bico de confeitar. Será que a gente consegue mostrar? Acho que sim. Esse verdinho aqui, vamos colocar ele mais pro meio, ali onde tá vazio? E é bom que é leve, né? É leve. Uma beleza. Olha que coisa mais linda, gente. Quantos detalhes. Não tem como não dizer que é um bolo de verdade. Porque tem aquela imperfeiçãozinha da massa mesmo, né? Então, a impressão que a gente tem é de que é um bolo realmente de verdade, dá vontade de comer. A ideia dessa técnica é similar ao bolo de buttercream, que é aquele bolo de pasta de manteiga, sabe? Então, por isso que tem essas imperfeições, não precisa... Se você quiser fazer ele proposital bem... até, né? Isso, mas se você quiser fazer bem liso, você pode fazer, é só ir passando massa, lixando, tem essa opção também, tá? Porque tem gente que fala, ah, não, eu quero um bolo extremamente liso. Não tem problema, dá pra fazer. Se olhar aqui, ó, aqui tem uma parte que é mais lisa. Então, é só ir passando massa, aí você precisa lixar, tá? O que eu vou mostrar aqui hoje é uma proposta que, por exemplo, uma noiva que vai casar e quer economizar, ela pode fazer esse bolo cenográfico com as mãos. A ideia aqui é fazer, eu não vou nem mostrar com espátula, eu vou fazer com as mãos, que é pra quem tá em casa saber que dá pra fazer mesmo. Vou trazer aqui pra cá de volta, tá? Um passo importante, aqui eu vou usar essa base de EPS, né, do isopor. Se você quiser usar com lata de tinta, dá pra usar uma lata de tinta de 3 litros, ela se transforma num bolo. Até no meu Instagram, depois se quiser dar uma olhada, tem lá, você transforma, fica parecendo um bolo de verdade. Só que o processo é exatamente o mesmo. A primeira coisa que eu faço é selar a base. O que é selar a base? Eu aplico uma demão fininha de massa acrílica e eu estico bem, nesse caso é com espátula, tá? Então, olha só. Eu não tenho alergia. Mão na massa de verdade, hein, gente? Então, olha só, eu não tenho alergia. Agora, se você tem alergia, se você tem aflição, você pode fazer com colher, pode fazer com bico de confeitar, pode fazer com a própria espátula. Mas é que no ateliê, no dia a dia, na loucura, eu vou na correria, eu vou com as mãos mesmo. E aí vocês vão ver que é bem rápido. Então, o selar, eu passo, ó, eu esfrego, eu fricciono na base de EPS para entrar bem nos poros. E essa camada eu deixo secar. Por quanto tempo? Normalmente, aqui em São Paulo, 24 horas são suficientes. Mas cidade que é mais úmida, às vezes precisa de mais tempo, tá? Para acelerar o processo de secagem, eu recomendo ventilador, não secador, tá? Por quê? Porque seca frio. Seca frio e fica circulando o ar, tá? Pode trincar, às vezes trinca, especialmente quando a gente tem esses desenhos, mesmo quando é feito com as mãos ou com espátula, quando tem eu diria um excesso de massa, pode trincar. Se trincar, gente, tá tudo bem. Quando secar, é só pegar a massa com o dedo e passar bem no trinquinho, tá? Já conserta. Já conserta, isso. Aqui, ó, eu vou esticar essa massa, estico. Aqui, ó, eu tô fazendo sem base giratória. Então, quem não tiver base giratória, ó, tiro o excesso de massa e estico mais. Aqui é só pra vedar deixar bem mesmo, fininho, então. Fininho. É só pra entrar nos poros, porque se a gente não faz essa etapa e já faz a textura que a gente quer, quando ele seca, ele fica cheio de bolinha, que é como se absorvesse, né? Quando vai que são as bolinhas do próprio isopor, exato. né? Mas se você faz de lata, também ficam algumas imperfeições da própria lata. Então, para isso a gente sela, tá? Então, precisa lixar o EPS? Não precisa lixar. Ó, agora que eu venho com a espátula meio deitadinha. Nessa parte de cima. Nessa parte de cima, ó. Você pode colar, se você quiser colar a sua base, você pode colar, tá? Ó. Tá. Estico e aqui, ó, tirei o excesso de novo. Eu vou deixar secar essa daqui, tá? O que é isso? Nada mais é do que isso. Só que eu deixei essa daqui grosseira, assim, que é pra pessoa ver que é possível também trabalhar
se ficou grosso, tá? E aí você lixa ou não? Não vou lixar. Não precisa Se lixar. eu quisesse um bolo muito liso, eu lixaria. Mas aqui a ideia não é essa. A ideia é, você vai fazer seu bolo cenográfico, mão na massa, praticidade, sem muito investimento. Então, eu quero começar a trabalhar com bolo cenográfico. Tá aqui com, você já começa. E a o investimento imperfeição que abaixo. vai trazer o realismo Vai mesmo, trazer, né? É isso aí. Ó, aqui. Passa mais uma mão aí. Agora aqui é mais grosso. Agora aqui é Eita. grosso. Então aqui, ó, eu vou passar tudo aqui. Tá. Esse daqui eu vou mostrar pra vocês que é a mesma ideia desse pink. Tá. Que é o mesmo tipo de acabamento. O que acontece com o pink? O pink, eu pintei depois que essa demão secou, Tá. tá? Então, ó, eu já vou passando assim e eu passo na parte de cima também. Pra quê? Pra ter um encontro aqui, ó, pra não ficar falhado na quina. Então, ó, já vou passando. Se quiser trabalhar com espátula, com textura, a gente precisa que tenha a quantidade de massa para fazer o desenho, ó. Aqui Tá. ficaria falhado, ó. Eu teria que pôr mais massa, Tá. Mas eu não vou fazer de espátula, só tô explicando para quem quiser fazer de espátula. Que é pra dar esse efeito, não? Esse aí eu vou fazer com a mão. Vai Vai ser com a mão. Que é como confeitar um bolo de verdade. Como confeitar um bolo de verdade. E o que acontece? Às vezes uma pessoa, vai comprar um bolo, vai casar, vai fazer uma festa e fala, nossa, eu não tenho esse dinheiro para investir agora. Tô apertada, mas eu queria um bolo cenográfico para ter a praticidade do bolo sair da cozinha. Esse aqui, ó, você consegue fazer de várias cores, de vários temas. Gastando bem pouquinho. Gastando pouco, gente. A lista de materiais a gente já passou, né? Eu lembro que depois dessa lista vai lá para o nosso Instagram, @nosso programa, e você pode conferir tudo, detalhe por detalhe. E você pode rever também o nosso programa para aprender novamente aqui com a Sabrina lá no nosso YouTube, Hit TV Oficial. Lá você consegue rever todas as edições do nosso programa depois que passar, né? Esse daqui, então, perdi algum detalhe que a Sabrina explicou. Amanhã você pode rever lá esta edição do nosso programa. Vou usar uma espátula. Não tenho uma espátula. Eu preciso comprar uma espátula? Não, você pode pegar uma régua escolar, Tá. que vai te atender. Pode pegar uma tampa de um pote de cozinha, que vai te atender. Retinha, né? Retinha, mas ele nem precisa ficar tão retinha, tá? É só pra gente deixar um pouquinho uniforme. Ó, vou deixar um pouco uniforme. Que a ideia Só é justamente um não pouco. deixar muito perfeito. Mas aqui vocês vão ver que agora depois eu entro com a mão. Aqui eu vou tirar também um pouco do excesso. Olha só, como ele tava bem irregular embaixo, às vezes a espátula pega e tem o dente. Então se você quiser fazer, ó, tá vendo que tem um dente aqui, ó? Aham. Se você quisesse fazer liso, você teria que ter tirado esse dente, não poderia deixar, tá? Ó, Tá. tirei o excesso. Mas Sabrina, você tá fazendo com a base giratória. Pega o prato do micro-ondas, que ele tem a rodinha e você vai conseguir girar, tá? Tá. Fiz aqui. Aí agora, vamos lá. 3 dedos. Olha aí a técnica. Suco, ó. Tiro o excesso e venho. 3 dedinhos e faz o bolo todinho em menos de 1 minuto, hein? É a prática, né? E a técnica que a Sabrina tem. Ó, aqui eu tirei o excesso com um dedo. Olha lá. Se ficar muita parte mais grossa, gente, a chance de trincar é grande. Mas lembrando que isso não é problema. Secou, repassa a massa, ó. Só naquele pedacinho que trincou Só. mesmo e já resolve. Ó. Olha, gente, que beleza. Um trabalho bem bacana, hein, Sabrina? Não fica legal? Eu sou Muito apaixonada. legal. E nessa ideia de locação de bolo cenográfico, você não gasta quase nada. Eu vi que você trabalha também bastante com papel, né? Trabalho. A gente tem aqui uma opção, é isso? Só para mostrar? Isso, um tag, isso. Olha isso. lá. Papelzinho, ó. Você manda fazer vários, né? Faço na internet. E aí faz todinho o topo do bolo com os papéis, né? Às vezes eu até decoro a frente dele. Todinho. Todinho. Olha lá. Todinho. Aquele outro ali, o de safari, já é com
Uma Esse. plaquinha, é com aquele número 1, é um MDF, então recorte a laser, isso. Tá. Esses bichinhos são bichinhos de brinquedo, de criança, Que eu você pintei com pinta? spray. E as folhas são folhagens permanentes que eu corto. E vou o bolo colando. você também pinta com spray, não é isso? Não. Não? Não. O bolo, eu pinto com tinta PVA ou tinta acrílica. Tá. Por quê? Se a massa não estiver bem aplicada, ele vai corroer seu bolo. Então, precisa ser ou tinta acrílica ou PVA. Aquele dourado eu fiz com spray, mas foi com pincel. Aqui, só vou fazer aqui em cima. Tá. Ó, faço com o dedo mesmo. Esse bolo, gente, eu deixo secando também de um dia pro outro. Pelo menos. Pra depois pintar e depois decorar. Não tá seco, espera mais um dia. Tá. Aqui, eu vou colocar aqui só pra vocês verem, tá? Ó, por exemplo, se fosse um bolo branco de casamento. Normalmente eu decoro quando ele tá seco, tá? Tá. Mas só pra verem como fica no final. Porque você sugeriu aqui que a decoração seria aquilo que a pessoa quisesse, né? Uma simples flor ali no topo já decorou, né? Porque o que importa é tudo que você fez com a massa aqui no bolo, né? E aí, finalizou, bora colar, mas deixou secar, aí você cola com cola quente no cakeboard. E aí tá prontinho o seu bolo cenográfico. Esse é um só, né, dos vários tipos que você faz. Mas, gente, a Sabrina ensina muita coisa nas redes sociais. Vou deixar aqui as redes sociais dela para que você possa acompanhá-la e também aprender muito mais com ela, né? Saber mais do trabalho dela. WhatsApp, ó, DDD 11, número 996440067, 996440067. E tem o Instagram, @Sabrina, se escreve Neublum, mas se lê Neublum, aprendi. Sabrina, muito obrigada, viu? Eu amei. Obrigada. Tudo isso que você trouxe aqui pra gente, seu trabalho é maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Você dá aula? Dou aula online. Eu vou deixar um espaço aqui pra você falar um pouquinho das suas aulas. Enquanto eu vou lá dar um recadinho, já vou me despedir de você, tá Obrigada. bom? Prazer te conhecer. Mais Prazer uma é vez, todo parabéns. Até a Obrigada. próxima. Até. Tela é sua. O curso é online, 100% online, mas o nosso suporte aqui. O curso é online, mas o nosso suporte é incrível. Então, você vai colocar a mão na massa e você vai conseguir fazer seu bolo. Nós temos um grupo de WhatsApp com outras alunas, então tem uma troca muito especial entre a turma. Eu sou super fã, aquela que ama o próprio trabalho, mas se você quer começar um novo negócio, eu tenho 2 cursos. Um curso que é mais completo, que é com técnicas de pintura, técnicas de decoração, e um curso que a gente chama de mini curso 3 dias. 3 dias para o seu primeiro bolo cenográfico. É isso aí, até a próxima. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos. Não sai daí não, hein? Já estamos de volta com o nosso programa. Boa tarde a você que está chegando aqui com a gente agora. Nosso programa hoje está recheado de coisa bacana, de informação, muito conteúdo legal que a nossa produção preparou com todo carinho para você. A partir de agora, nós vamos falar sobre o sono do bebê. Tem alguma dúvida sobre isso? Está passando por uma situação complicada aí na tua casa? Eu sei como é, viu, pessoal? Se você está passando por algo e gostaria de compartilhar com a gente, gostaria de fazer uma pergunta à nossa convidada, já manda aí a sua pergunta. DDD 11 3337 5886, esse é o número do nosso WhatsApp para que você participe do nosso programa. Quem está aqui com a gente é a Eliana Dias, que é especialista em sono do bebê. Eliana, muito prazer te conhecer. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Eliana, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Como é que você chegou até aqui? Como é que você acabou se especializando nessa área de sono infantil? Há 15 anos atrás, os filhos saíram de casa, a filha casou, o filho foi estudar em outro país. E aí eu passei por aquela temida síndrome do ninho vazio. Aí eu tinha 3 empresas que já não me interessavam mais, eu não tinha mais motivação, parece que
tudo que eu fazia, toda aquela motivação era em função dos filhos. Os filhos não estavam mais e eu me desinteressei e pensei, preciso me reinventar. E, na verdade, eu fui buscar conhecimento e tudo para montar um berçário, porque eu sou da área do magistério, falei, vou montar um berçário. Ao buscar, vim para São Paulo, na época eu morava em São Luís do Maranhão, vim para São Paulo, ao buscar isso, eu descobri uma outra área, que é cuidados com recém-nascido. Falei, nossa, não quero mais empresa, quero cuidar de neném. E aí me especializei e comecei nesta área com cuidados com os nenéns, com recém-nascido. Acompanhava as famílias no hospital, na maternidade, pais que não tinham família perto para poder acompanhar. Então, e depois disso foi um pulo, porque daí eu fui fechando os contratos, eu saía daquela residência, bebê com 40 dias, estava dormindo 8 horas por noite. Olha que beleza. E eu comecei a ser chamada, então, para voltar mais tarde, quando os pais perdiam essa primeira educação de sono, né? Aí a pessoa que está em casa, ela olha assim para você, né, Eliana? Fala assim, olha que bênção. Começou trabalhando com magistério, depois tornou-se especialista em sono do bebê, teve 2 filhos. A vida dela deve ter sido muito tranquila nesse sentido, né? Só que não, né? Não, eu Tudo isso só veio depois, né? Sofri muito com a minha primeira filha, muito. Era uma criança que não dormia. Nos primeiros 3 meses era colo, 24 horas por dia e peito, até que uma alma de Deus disse assim, desmame, o problema é o peito. Eu fui lá e desmamei a menina sem nenhuma necessidade, mas porque não se tinha informação nenhuma naquela época. Inclusive, eu pensei, né? Eu também sofri demais. E eu pensei, gente, eu devia ter conhecido a Eliana muito antes. Muito antes. 8 anos atrás, quando meu menino nasceu. Porque para mim foi muito difícil também. Há 8 anos atrás eu já estava na ativa. Então, eu sofri muito com a minha primeira filha. Ela foi dormir uma noite inteira, ela já tinha 3 anos de idade. Eu até já queria que você falasse quais são os piores erros, né? Os principais erros, né, que os pais cometem, talvez principalmente as mães. Eu penso que o primeiro erro que a gente comete é achar que, por ser um bebezinho de 1 mês, 2 meses, ele não aprende nada. Este é o primeiro erro. Só que ele não aprende da forma como a gente acha que você ensina uma criança. Ele aprende com os seus hábitos, ele aprende com o seu comportamento. Se você é uma mamãe que não entende como funciona, né? Qual é a fisiologia do sono, como funciona os primeiros meses, os primeiros dias de um recém-nascido, o que você vai fazer? Você só vai saber curar este choro colocando este bebê no peito. Ah, mas eu não amamento, eu dou uma mamadeira porque eu não tive leite. Mas se você for olhar, é uma mamãe que põe o bebê no colo e sai andando com ele pela casa, balançando. Não resolve nada, mas ela está resolvendo para ela. É uma tentativa dela de amenizar este quadro. E com isso, o bebê vai acostumando. Só dorme mamando, só dorme balançando, só dorme andando pela casa. Eu faço consultorias presenciais para bebês que só dormem andando de carro. É mesmo? Os pais, quando ele acorda Eu já ouvi à noite, casos assim. Quando eles acordam à noite, o pai levanta no condomínio, põe o bebê no carro e sai andar no condomínio, para que ele volte a dormir. Olha que coisa. Então, essas associações que a criança faz, né, é o que ela precisa para conseguir dormir, isso vai aumentando, começa aqui atrás e aí você vai adotando outras para conseguir sair daquela situação que foi criada aqui atrás. E isso só vai crescendo, só vai aumentando. Ô, Eliana, mas aí muita gente pergunta, então o que eu devo fazer? Largo a criança chorando no berço? Não é essa a estratégia, né? Não. Educação de sono é fundamental que você tenha um método, vamos dizer assim, você pode aprender com alguém, você pode desenvolver o seu, você pode dizer vou fazer assim, assim, e presença. A presença é que ensina, é a sua paciência, persistência e consistência, né? É a sua presença ali ao lado do berço, ao lado da cama, quando é um bebê maior, uma criança maior que já saiu do berço,
né? Então, é paciência, persistência e consistência, é repetir. Criança aprende por repetição. Aliás, todos nós aprendemos por repetição. Repetir, repetir e ser consistente. Se hoje você faz de um jeito, amanhã você faz de outro, amanhã você permite outra coisa, ele fica confuso e ele aprende a lidar e desenvolver as estratégias dele de acordo com o tamanho, né? Um bebê de 7 meses, ele não vai adotar nenhuma estratégia. Mas um de 2 anos, ele tira a fralda, ele arranca a meia, ele joga a chupeta no chão, ele joga o travesseiro, né? E aí você tem que saber o que fazer. É isso aí, gente. E acho que uma coisa que é importante, né, que inclusive vale para nós, né, adultos, é começar a tirar os estímulos, as telas, a luminosidade, um lugar silencioso, tudo isso vale para nós e vale para o bebê também, com certeza. Tudo isso é bom, mas não é o suficiente. Não resolve, não é o suficiente. É bom. Mas eu, por exemplo... É importante para todo mundo, para que a gente possa relaxar. Mas, por exemplo... Mas para o bebê é educação, né? É a educação dentro do quarto. A educação vem de berço. Basicamente, é limite, né? Então, para você tirar um hábito, você precisa restringir este hábito. Aí vem o choro, é onde os pais se perdem. Se ele não tem uma metodologia, se ele não sabe por quanto tempo este bebê vai chorar, por quanto tempo este bebê, quantos dias este bebê leva para compreender aquilo, ele se perde e para com a educação de sono, porque realmente, se você tem um choro, mas você sabe como vai evoluir, é uma coisa. Se você tem um filho chorando que você não sabe qual o fim disso, você para, você fala, não quero ver meu filho chorando. Sim. Né? E você fala de educação de sono, né? Muita gente, a gente já ouviu o termo reeducar o sono, né? Quando Só que você trouxe esse outro termo. Isso, mas este outro termo é meu, por quê? Quando eu comecei, nós importamos dos Estados Unidos, que é o berço da reeducação de sono, a ideia de que nós só podíamos ensinar um bebê a dormir a partir dos 4 meses de idade. Aí eles chamavam de reeducação. Significa o quê? É ensinar tudo errado e quando chegar aos 4 meses, passar a ensinar o certo. Imagina você tirar hábito de 3, 4 meses e tentar ensinar o certo agora. É muito mais difícil. E aí eu entrei com a educação de sono, onde você começa devagarinho, desde pequenininho. Com 2 meses, um bebê é capaz de ter autonomia de sono. Em todas as sonecas, não, mas em 80%. Eliana, as famílias que te contratam, normalmente têm bebês de quanto tempo? Olha, eu tenho de todas as idades. Eu trabalho até 3 anos, agora estiquei até 4 anos. Então, se eu puser até 10 anos, eu vou ter famílias até 10 anos. Entendeu? Olha eu aqui, me candidatando. Exato. Então, são famílias do mundo todo. Eu já fiz mais de 15 países presencialmente, né? Ensinei muitos bebês de jogadores de futebol que moram aí ao redor do mundo, o pessoal da seleção que mora fora. Então, as idades normalmente, quando é fora, eu opto por que os pais aguardem até os 7 meses. Mas já fui para bebês com 3 meses, com 4 meses, com 3 meses. Então, de 0 a 4 anos, todas as idades. Quanto mais tarde, mais difícil educar? Não é mais difícil, mas a criança tem uma resistência maior. E às vezes, é aquilo que eu te disse, uma bebê de 2 anos e 10 meses, se eu listar para você as estratégias que numa noite ela desenvolveu, você fala, não é possível. 5 estratégias diferentes assim, sabe? Então, os pais se perdem, porque aí essa falta de limite já vem de lá de trás, e aí vai ser mais difícil. Então, é mais difícil nesse sentido. Mas as crianças também aprendem, também aceitam os limites, as informações que eles recebem. Então, não tem assim
Não tenho nenhum caso que não tenha surtido efeito. Quando E a os criança cursos, recebe, a mesma coisa. quando a criança recebe essa educação de sono, muita coisa muda na vida dos pais, obviamente, também na da criança. Muita coisa. A criança fica mais focada, ela fica mais calma. Um caso muito interessante que eu tive foi de um bebê de 1 ano e meio, que uma neurologista mandou me procurar, que os pais me procurassem, uma criança de Cuiabá. Com 1 ano e meio, ele começou a morder, chutar na escola, morder, já estava com um certo nível de obesidade, fizeram os exames dele, ele estava com muitas taxas alteradas, aí foram para a neuro. A neuro disse, seu filho não tem nada, seu filho só precisa dormir, seu filho não dorme. Ele acordava de 40 em 40 minutos a noite inteira para tomar mamadeira. E aí eu fui. Foi o processo mais difícil que eu tive, tamanha gravidade do comprometimento cerebral daquela criança com relação ao sono. Ele já tinha aquelas pernas inquietas, o pouco que ele dormia era se debatendo. E foram 4 noites presenciais e mais 40 dias online. Olha. E é possível, então, fazer o atendimento online? É possível online e é possível os cursos também. Também tenho os cursos, né? Tenho os cursos também. E o online funciona tanto quanto o presencial com custo menor. Só que leva mais tempo. Enquanto eu vou numa residência, em 3 noites eu deixo o bebê dormindo, no online leva aí seus 25 dias, não com o processo todo, mas até que a criança e os pais se consolidem nos novos hábitos, né? Então, são 25 dias. Sempre tem um resultado positivo. Sempre. Raramente, a não ser que os pais abandonem. Às vezes a mãe fala, eu não estou pronta para fazer a educação de sono, precisa ter disciplina e eu não tenho. Claro, se você está ensinando disciplina para uma criança e você não tem, fica difícil você ensinar aquilo que você não sabe, né? Mas raríssimas vezes, acho que nesses 15 anos, eu tive aí umas 3 famílias que não fizeram, que desistiram. Eliana, você falou dessa criança de 1 ano e meio, né, que foi encaminhada a você por meio de uma neurologista. A neurologista entendeu que aquela criança não tinha problema nenhum cognitivo? Não tinha nada. Ou de comportamento? Toda a agressividade, todo o problema de peso que ele estava tendo, toda a agressividade na escola, era falta só a falta de foco, sono. Era tudo falta de sono. Diante dessa situação, você acredita ou de repente até já teve comprovações de diagnósticos de problemas cognitivos? Muito. Quantas diagnósticos crianças... errados, então Diagnóstico era só falta autismo, de sono? Diagnóstico de autismo. É mesmo? Diagnóstico de autismo é suspeita, vamos dizer assim, de autismo, e aí ensina a dormir, passa tudo, acaba tudo. A pessoa passa a ter, então, uma vida normal. Uma vida normal. A criança passa a ter foco. É aquilo que eu disse lá sobre a minha filha. Minha filha chorava o dia inteiro com 1 ano e meio, só queria meu colo. Por quê? Porque ela não focava em nada, ela não se distraía, ela não tinha energia para se dedicar a brincar sentadinha com um brinquedinho. Ela não tinha energia. Ela não tinha foco, ela estava sempre exausta, sempre cansada. Mas essa falta de sono da criança, do bebê, é sempre uma questão de educação ou às vezes pode ser algum outro problema de saúde mesmo, um próprio distúrbio do sono, um problema respiratório ou algo assim? A APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, o refluxo, um problema de adenoide, isso pode influenciar no sono, mas é uma influência diferente. A adenoide, por exemplo, é uma influência, um problema respiratório, é uma influência diferente, né? A APLV e o refluxo influencia muito, mas você resolve esse problema e faz a educação de sono, acabou o problema. E às vezes só de você resolver a APLV e o refluxo, a criança já passa a dormir. Então são problemas diferentes, tá? Eu posso dizer para você que se a gente, mesmo uma criança com dificuldades cognitivas, por exemplo, eu fiz a educação de sono online para uma criança da Suíça
com síndrome de Kabuki. Não sei se você sabe. Não faço ideia. Olha eu aqui, ó. É uma síndrome que os olhinhos ficam parecendo um japonesinho, assim, Tá. sabe? Essa menininha tinha síndrome de Kabuki. Ela aprendeu a dormir. Então, qual a pergunta que a gente faz quando os pais me procuram? Qual pergunta eu faço? Ela aprende alguma coisa? Aprende. Demora um pouquinho, mas ela aprende. Então, ela também aprende a dormir. Sim. Se a criança tem qualquer síndrome, mas ela tem a capacidade de aprender algo, também é possível ensinar a dormir. Essa é a divisão. Eu sei que você tem todo um curso, toda uma estratégia, né, para ensinar, né, aos pais como aplicar essa educação do sono aos seus filhos, né? Mas eu queria saber se você pode trazer alguma coisa aqui para a gente no nosso programa, né? Para aquele telespectador, aquela telespectadora que está acompanhando a gente e tem essa dificuldade, né, de sono com o filho. Por onde eu começo, Eliana? Me dá alguma dica? Olha só, gente, é fundamental começar a educação do sono pelo dia. Não é à noite que se começa uma educação de sono, é durante o dia. E entender que em cada idade, em cada fase, é de uma maneira, tá? Então, se você tem aí um bebezinho de 3 meses que não dorme, que não tem rotina para o sono, que você não sabe quais são as janelinhas de sono dele, as janelinhas de vigília, digamos assim, né? De quanto em quanto tempo ele precisa mamar. Ah, não, mas o meu bebê está em esterogestação. Gente, esterogestação é uma coisa, rotina, alimentação e sono é outra. Então, não tem isso. Um bebê aprende a dormir com 2 meses de idade, ele já adquire a autonomia. Agora, ele precisa estar com tudo em ordem, ele precisa ter uma rotina previsível. Então, a primeira coisa é aprender sobre rotina. No meu perfil no Instagram tem tudo que precisa, só não tem a parte prática do sono, de como tirar associações, essa é dentro do curso. De resto, tudo no meu YouTube e no meu perfil do Instagram, no meu feed, tem tudo que as mães precisam sobre rotina, sobre a alimentação, rotina por mês, porque de 0 a 6 meses o bebê muda mês a mês essa rotina. Depois dos 7 aos 12 meses ele permanece numa rotina só. Então, isso é fundamental. Então, vamos lá, aprender a rotina, entender por que seu filho acorda à noite, e aí você vai identificar qual é a associação dele, ou é peito, ou é... Às vezes nem é. Às vezes você faz um desmame noturno e o bebê permanece acordando. Por quê? Porque a associação dele, ele não estava nem aí com o peito. Você que achava que era o peito, mas a associação dele era com a sua presença. Por isso que você falou que o mais importante é a presença, né? né? É a presença, então... Gente, a Eliana falou do YouTube, falou do Instagram, eu já vou deixar aí na tela para vocês, tá? Olha só, porque o nosso tempo está chegando ao fim, Eliana. Mas o pessoal vai te seguir, vai te acompanhar e aprender muito mais com a Eliana, gente, lá no Instagram, @ElianaDias_Sono-Infantil. Eliana Dias, Sono Infantil, é o arroba dela no Instagram. E no YouTube, gente, Eliana Dias no YouTube. Isso. Sigam e vocês vão aprender muito mais. Eu já estou te seguindo e quero te saber muito. Muito obrigada, viu? Prazer te conhecer. Obrigada a você, muito obrigada. Até uma próxima, Deus te abençoe. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e nós já voltamos com muito mais aqui no nosso programa, hein, minha gente? Não sai daí, não. Já voltamos com o nosso programa. Bem-vindo novamente, gente. Já tivemos muita coisa bacana aqui no nosso programa hoje. E agora é hora de falar de Mega Hair. Vamos conhecer os mais diversos tipos de Mega Hair com a empresária Cícera Lopes. Aqui do meu lado, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer. Muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, mais uma vez aqui. A gente está aqui não só para falar de Mega Hair, mas principalmente para falar de
autoestima da mulher, né? Exatamente. Cabelo é autoestima, é poder. É empoderamento, é expressão, é identidade, tudo isso o cabelo carrega com todos, em mulheres, homens, o ser humano, né? É isso. E aí também mexe com a nossa saúde mental, né? Coloca a gente lá pra cima. Exatamente. É isso? O cabelo, ele é a primeira expressão, assim, do indivíduo, né? Quando a mulher, ela tá bem, ela quer mudar o cabelo, ela quer mudar a cor. Quando ela quer mudar a vida, ela também mexe com o cabelo, a cor, o alongamento, tira, coloca. Então, tudo isso faz com que mexa tanto com a autoestima, nos empodere, saúde também. Eu vi uma frase lá no seu Insta. Sim. Eu vou trazer essa frase aqui pra gente começar nosso bate-papo. Sim. Tá escrito assim: mais do que cabelos, entregamos momentos que transformam, porque viver com beleza, confiança e poder é a verdadeira experiência suprema. Tudo Queria isso. que você falasse um pouquinho. Essa frase, ela vem muito da convivência e dos atendimentos que a gente faz individualmente, porque na nossa empresa a gente atende cada cliente na sua individualidade. Então a gente atende clientes que têm problemas de saúde, então ela vem com alopécia, elas vêm fragilizadas, vem outras mulheres que elas querem expressar, elas estão no momento de empoderamento. Então elas querem um cabelo loiro, longo, pontas cheias, para poder expressar aquilo que já está internamente, sabe? Então, assim, a gente meio que fica naquele atendimento e aí percebe a transformação que elas trazem para a gente depois que coloca o cabelo. Então, representa tudo isso. A maior parte das suas clientes, então, tem alguma questão, como alopécia? Não obrigatoriamente. A gente atende a gente atende desde a pessoa que está fragilizada por causa de uma doença, aquela que vem mais para aumentar a autoestima, o preenchimento de pontas. Então, assim, a gente atende um público em geral, por isso que a gente trabalha com todos os métodos do mercado, né? Mega Hair é para todos ou tem alguma contraindicação? Para todos. Hoje em dia, os métodos, eles atendem todas as necessidades. Então, assim, a pessoa que tem um problema com queda de cabelo, a gente tem um método que não traz nenhuma agressão ao fio, ajuda a crescer, inclusive. Então, assim, a gente tem cada método, para cada necessidade, um método. Antes da gente falar sobre cada um desses métodos, como é que eles funcionam, quanto tempo duram, como é que é a manutenção de tudo isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos cabelos que você comercializa, né? Sim. Você tem os cabelos brasileiros. Isso. Mas também importa alguns, não é isso? Exatamente. Assim, o Brasil é um país que consome muito cabelo importado. O indiano, ele é um cabelo mais democrático por conta do custo, é um cabelo mais barato. O vietnamita também tem um valor mais acessível. E os brasileiros, que tem o regional, o brasileiro do sul, que atende mais o mercado de luxo. Então, a gente trabalha com todos esses cabelos. Esses loiros, a gente, assim, todos esses loiros brasileiros, a gente faz com os castanhos. Tá. Então, a gente tem uma produção que faz a descoloração, então faz raiz esfumada, global. Tem muita cliente que consome ele num castanho mesmo, que é sem química nenhuma. E todas as texturas também? Todas as texturas, porque são cabelos humanos. Então, assim, a gente trabalha com os cortes de cabelo, então cada corte desse a gente comercializa, corta direto da cabeça. Então, depende da textura. Cada pessoa, né? Tem o cabelo mais fino, mais grosso, textura média, grossa. É isso aí. É um mercado em crescimento, Cícera? Sim, é um mercado. Hoje em dia, com a internet, o consumo ele aumentou muito porque as pessoas têm mais acesso às pessoas que vendem, né? Porque antigamente, quando eu comecei há 4 anos, era muito difícil você encontrar variedade de fornecedores. Com a internet, dá a sensação que tem muitas pessoas mais consumindo, porque elas tiveram mais acesso. O mercado cresceu muito por conta dessa acessibilidade às empresas. Fala um pouquinho das técnicas, então, pra gente. Vai começar por onde? Eu trouxe aqui na sequência. Tá. A gente tem esse daqui. Vai colocar esse? Então, vou pedir pra você segurar, por favor. Tá. Esse aqui é a nanopele. Tá. Ele é um cabelo esse é um método que não tem costura nenhuma. Tá. Então, ele é bem fininho, tá vendo? Vou pedir pra você mostrar aqui pra câmera 3. Tá vendo? Sem costura. Não, tem uma aqui, ó. O Edgar tá aqui com a gente hoje. Edgar, nosso cinegrafista, mostrando aqui o detalhe nessa câmera aqui em cima. Nessa câmera, né? Então, esse é a nossa nanopele. Ela é só feita com uma cola, com uma prensa. Tá. Imperceptível. Tem esse daqui, que ele é mais reforçado a costura, que é o método invisível.
Então, assim, ele além dessa costura daquele, ele é mais reforçado. Tá. Tá vendo? Então, assim, ele tem um pouquinho mais grosso, mas a durabilidade dele é maior. Tá. Aí vem com uma fita adesiva aqui. Como é que chama esse? É fita invisível. Tá. Ambos são colocados da mesma forma? Sim, com a fita. Tá. A walk tape é uma fita azul. E aí são colocados com as divisões e são colocados entre os cabelos. No cabelo mesmo, né? Isso, diretamente no cabelo. E esse daqui é o ponto americano, que é costurado. Tá. A durabilidade deles é igual ou não? Não, o indiano... É porque, assim, a questão da durabilidade, ele vai muito... 90%, do cuidado da pessoa, né? É, exatamente. 90% é o cuidado. Tá. Um cabelo que a pessoa não usa excesso de calor, que ela cuida bem desse cabelo, ele vai ter a durabilidade que tem o nosso cabelo normal. Então, assim, o cabelo, seja brasileiro, indiano, vietnamita, vai depender a durabilidade dos cuidados que a cliente tem com o cabelo. Você ajuda com análise de imagem dessa cliente ou não? Então, a gente, porque existe um profissional que é formado, que trabalha nessa área. A gente, lá na Supremo, a gente atende de acordo com a necessidade. Aquilo que a pessoa pede. É, aqui, a consultoria. A consultoria que a gente dá no sentido assim, o cabelo com a melhor textura, o loiro que vai se adequar, o tom. Então, assim, ela manda a foto do cabelo e a gente vai e manda para a produção para chegar na cor. E aí escolhe a textura e o método. E aí o método depende da rotina dessa cliente. Tá. Né? Porque ela vai mais se adaptar. Porque também tem o ponto que é a nanopele, que é fios, né? Então a manutenção dele é mais, a colocação dele dura mais. Então, assim, 7, 8 horas no salão. Tem clientes que não querem. 7, 8 horas no salão aqui fica? Porque é fio a fio, né? Esses outros são os mais rápidos. Então é o que a gente mais vende hoje em dia. Mais rápido quanto? Que eu fiquei curiosa. A fita adesiva é em média 30, 45 minutos. Ah, vai rapidinho, então. O ponto americano também, mais ou menos essa média. E a microcápsula que demora mais. Que é fio a Manutenção de quanto em quanto tempo? É recomendado de 2 a 3 meses. 2 a 3 do método. meses. Isso, aí depende do crescimento do cabelo e do cuidado que a cliente tem. E aí eu queria entender, né? Tem algum dano assim, ao couro cabeludo, aos cabelos que ficam? Vai ou depender. Algum cuidado especial que a pessoa precisa tomar para não danificar? A escolha do profissional é fundamental. Porque hoje em dia as pessoas tem várias pessoas dando curso, tem várias pessoas trabalhando isso até por conta da demanda, da lucratividade. Então a cliente ela tem que procurar pesquisar esse profissional e também os atendimentos que ele já fez, porque o dano que causa às vezes é na aplicação. Então assim, a pesquisa é fundamental para que não cause esse dano, porque esses métodos não causam nenhum tipo de dano. Vai depender de como o profissional vai fazer a aplicação. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado, hein, gente? Dica valiosa aqui da Cícera. Exatamente. Né? Porque não adianta comprar um cabelo lindo desse. Exatamente. Né? Mas não colocar num lugar bacana, com um profissional que é realmente especializado nessa área. Exatamente. E lavagem? Como é que funciona? A pessoa pode lavar todo dia, tem que lavar a cada não sei quantos dias? Quem usa um cabelo loiro, normalmente, quanto mais longo e mais quantidade de cabelo, recomendado é cuidar no salão. Tá. No dia a dia, a questão de não dormir com ele molhado, ter todo aquele trabalho de secar o cabelo, enfim. Então, assim, o cabelo, ele vai precisar ser cuidado igual cuida, só que uma quantidade maior, igual a gente cuida no dia a dia. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas os cuidados é o mesmo que você tem com o seu cabelo normal no dia a dia. Mas não dá pra fazer uma escova puxando, né? Não. Tem que tomar esse cuidado, por isso que é bom num salão onde tem um profissional especializado, né, que já trabalha com mega hair, para não arrancar o cabelo. Exatamente, é isso. Né? Exatamente. É isso aí, minha gente. Que outros cuidados você recomenda, né, que você gostaria de passar aqui para o nosso pessoal? Os cuidados, normalmente a gente faz o manual e entrega para o cliente. Então, assim, lavar a cada 3 dias, não dormir com ele molhado, usar, se necessário, uma touca, porque também se dormir com ele solto, ele vai embolar no seu cabelo. Então, assim, esses cuidados são primordiais, principalmente ter aquela rotina antes de dormir, pentear, secar, se lavar, secar bem. E é isso, fazer uma trança. Ô Cícera, para quem quer trabalhar com essa área aqui,
Eu vi que você começou na pandemia, né? Queria isso entender mesmo. um pouquinho da sua história, né? E que você falasse um pouquinho desse mercado, né? Para o pessoal que está em casa, poxa, realmente é um mercado bacana. Olha onde a Cícera chegou. Eu vi que você, lá no seu Insta, dá muita motivação para as pessoas, né? São muitas as mensagens motivacionais ali. Assim, eu procuro... quando falo assim da minha história, eu fico um pouco... Já ficou emocionada, já, exatamente. gente. Porque assim, eu comecei exatamente na pandemia. Eu tinha passado por um processo, assim, quando eu falo dessa transformação, eu estava passando por um momento muito difícil e aquilo mexeu comigo. Então, eu cortei o meu cabelo, eu não estava preparada para aquele momento. Então, assim, eu fui lá no impulso, cortei o cabelo e aí todos aqueles problemas emocionais vieram à tona. Então, assim, quando fala assim, o cabelo é uma expressão individual da mulher, é realmente isso. Você fala por conhecimento de causa mesmo, porque você viveu uma situação. Exatamente. E se não fosse o Mega Hair, porque eu fui fazer um curso de empreendedorismo e aí eu conheci uma pessoa que trabalhava com Mega Hair. E aí eu falei com ela que eu estava passando por aquele processo. E aí ela me indicou o Mega Hair que iria me ajudar. E realmente me ajudou muito. Porque aí, como eu sempre tive um cabelo muito grande, eu não sabia o quanto que aquilo iria mexer com o meu psicológico. E aí eu coloquei o Mega Hair. Na pandemia não tinha nenhum tipo de renda, estava mal, estava em outro estado, sozinha no Espírito Santo. E aí estava trabalhando com essa amiga, a gente comecei a trabalhar e aí ela me ajudou com 3 quilos de cabelo. Eu voltei para o Rio. E aí eu comecei, entrei em contatos pela internet, comecei eu a ser a garota propaganda da empresa. E aí foram vários percalços, muitas coisas aconteceram, foram 4 anos e assim, eu olho para a minha vida hoje e vejo como que isso transformou. Exatamente. Mas é porque eu acho que eu carrego um pouco dessa força, de tudo isso que esse negócio me proporcionou. É isso, Então, e eu vi que você agradece muito a Deus pela sua trajetória. Eu vi alguns versículos ali na sua página, né, nas suas fotos. Então, que Deus te abençoe mais e mais. Obrigada. Se você quer conhecer mais da história da Cícera, né, ser motivada, né, por ela, viver aí a inspiração que ela passa todos os dias, entra lá no Insta dela, que é o Cícera Lopes _ e também no Instagram da empresa, né, que é o @Supremo Experience. Supremo Experience. Cícera, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Deus te abençoe mais e mais, obrigada. Tá? Muito obrigada. Sucesso. Obrigada. Bem, e agora é a hora do seu direito aqui no nosso programa com o doutor Leonardo Girundi. Roda a vinheta. Agora, seu direito com o advogado Leonardo Girundi. Oi, doutor. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Uma grande alegria estar aqui mais uma vez com todos vocês. Alegria toda nossa, né, doutor? E com certeza dos nossos telespectadores que tem aquele monte de dúvida para você responder. Vamos à primeira do dia? Vamos lá, vamos a elas. A primeira é da Elisângela Freitas, de Petrolina, Pernambuco, terra da minha família. Um beijão para todo mundo aí, para todo pernambucano. Olha só o que ela diz. Meu pai deixou bens em nome de terceiros para evitar o inventário. Só que agora nós queremos regularizar. Tem como reverter esse tipo de doação disfarçada, doutor? Ai, é complicado, hein? Existe uma máxima que nós falamos sempre em direito, que só é dono aquele que registra. Então, quando a pessoa compra um imóvel, por exemplo, nós sempre recomendamos fazer o seguinte: registre o seu imóvel, porque enquanto registrar, não é seu. Todas essas tentativas de burlar certos institutos normalmente fracassam. Né? Por quê? Por mais que tente fugir de alguma coisa, você vai cair na outra situação. Né? Então, vamos imaginar agora quão terrível pode ser essa situação. Você põe o nome de terceiro e o terceiro agora fala que está em nome dele, está registrado em nome dele e que ele é o proprietário. Né, que ele é o dono. Se não foi feito um documento que fale alguma situação que essa pessoa tem que doar novamente, é algo feito assim muito informalmente. Então é difícil saber como resolver. E se essa pessoa tiver má fé, você pode não conseguir resolver o seu problema. Né? Então você fugiu do inventário e tem que contar com a boa fé de um terceiro. Então, não é simples. Então, a recomendação é a seguinte: não façam isso. Não façam isso, tá? Primeiro que o inventário não é caríssimo,
né? O inventário é um mito que existe em relação a isso. Quer dizer, o imposto é de 5%, né? Se você for fazer ali, por exemplo, uma doação, você também vai pagar 5% para doar. Os dois têm que ser registrados em cartório, né? O que tem aí a mais é o advogado, que normalmente é de 6% a 10% também do valor do bem, mas você não corre o risco de perder tudo. Então, muito cuidado com essas técnicas ou essas tentativas de burlar ou fugir de institutos, porque você pode cair numa furada. É isso aí, doutor. É importante, já fica esse alerta, né? Exatamente. A próxima pergunta aqui, doutor, é do Jonas Duarte, de Montes Claros, sua terra. Ô, terra de Minas Gerais, Montes Minas Claros. Gerais. Aqui em São Paulo tá frio, lá deve estar quente. Montes Claros sempre quente. E aqui tá bem gelado, viu, gente? Bem gelado. Mas vamos lá. Olha lá, doutor. Sou filho fora do casamento, reconhecido por DNA. Tenho os mesmos direitos na herança que os filhos do casamento oficial? Que pergunta interessante, interessantíssima. Primeiro, ele começa com uma pergunta e logo no início da pergunta ele fala que é um filho fora do casamento. Desde a Constituição de 88 já não existem mais esses termos. Filho fora do casamento, filho bastardo, filho de outro, não existe mais isso. Filho é filho. Eu costumo falar assim, que filho não tem culpa dos pais que tem. Filho é filho. Então, exatamente por isso a nossa legislação que protege, a lei brasileira protege a família. A lei brasileira protege a família e protege com isso os filhos. Os filhos são sempre da família, né? Então, independente de como veio o filho, se é, inclusive aquele termo de falar de filho adotivo, já não existe isso mais. Filho é filho, ok? Então, tome cuidado com essas situações, mas sempre lembrando que, como filho é filho, todos eles têm os mesmos direitos. Lembrando que nós temos filhos dos dois, né? Pode ser filho bilateral, do mesmo pai e da mesma mãe, mas pode ser filho, por exemplo, só de um lado também. Então, tem várias formas de ser filho, mas todos os filhos têm os mesmos direitos e devem receber exatamente o mesmo valor lá na herança depois do inventário. É isso aí, resposta então já dada para o Jonas Duarte. Obrigada, viu, gente, pela participação e muito obrigada, doutor, mais uma vez, por esclarecer aí as dúvidas dos nossos telespectadores. Sempre uma alegria, um privilégio meu poder vir cá e entrar em tantas casas e responder a sua dúvida. Mande para nós suas dúvidas para o seodireito@hittv.com.br. E siga o doutor Leonardo lá no Instagram, @LeonardoGirundia, né, doutor? Exatamente, @LeonardoGirundia. Manda um oi lá para mim que eu te respondo. Eu mesmo vou te responder. Obrigada, doutor. Até a próxima terça. Até semana que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Você também. Bem, assim nós encerramos o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe o restante da sua tarde. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.